Olá, o jornalista Leão Serva tem uma longa trajetória na imprensa brasileira, já foi diretor do Jornal da Tarde, já foi diretor da Folha de São Paulo, já foi um dos criadores do IG, foi correspondente de guerra, correspondente no estrangeiro, tem muita afinidade com os problemas da cidade de São Paulo, os problemas urbanos de grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo. É sobre temas relacionados a isso que nós vamos conversar agora. Leão, tudo bem? Tudo bem, você, Sérgio? O primeiro tema foi tratado em um artigo recente seu na Folha de São Paulo, que é uma grande alteração no sistema de ônibus da cidade de São Paulo. O que exatamente vai mudar? Bem, finalmente a Prefeitura de São Paulo está fazendo aquilo que previa o contrato original assinado na gestão da Marta Suplicy. Era um contrato de 10 anos, renováveis por mais 10, mas o prefeito anterior, Fernando Haddad, resolveu não renovar por mais 10 anos e ao final desses 10 anos iniciais, em 2014, ele iniciou um processo, na verdade em 2013 ele iniciou um processo para uma nova licitação. E essa nova licitação, primeiro ele mesmo, Fernando Haddad, parou na época daquelas manifestações de 2013, ele tentou reiniciar em 2015 o processo. Na época, o Tribunal de Contas do município segurou por diversas alegações. Uma delas, a principal, é que o contrato proposto pela gestão Haddad é de 20 anos renováveis por mais 20 anos. Ou seja, 40 anos, é muito. Total, Então, o tribunal exigiu que fosse menos. O prefeito João Dória fez uma alteração dizendo que é 20 anos não renováveis. E aí, com isso, pôs em curso a licitação. Eu escrevi sobre a consulta pública que foi feita para fins de dar início à licitação, em que principalmente ela contém um traçado das novas linhas de ônibus. E isso vai mudar bastante. vai alterar o dia a dia das pessoas de maneira importante. De maneira importante por quê? Porque, por exemplo, 25%, uma quarta parte das linhas de ônibus da cidade vai mudar alguma coisa. Isso não quer dizer que as linhas vão sumir, mas você tem várias linhas na cidade que são linhas, vamos dizer, que andam 10 quilômetros, dos quais 7 são idênticos a 7 quilômetros de uma outra linha de ônibus. Então, o que acontece? Você tem um momento em que superposição, é isso? Numa mesma via você tem 2 carros de linhas de ônibus diferentes andando sobre o mesmo corredor de ônibus ou linha, muitas vezes uma faixa exclusiva de ônibus. O que acontece? Esses 2 ônibus congestionam essa via, seja lá qual for. Desperdício. É um desperdício de congestionamento, principalmente, porque essas pessoas vão em ônibus diferentes, um parando, o outro no farol. Na verdade, você não consegue fazer com que esses 2 ônibus vão ambos numa velocidade constante e igual. Um atrapalha o outro. Na verdade, são muitas linhas com sobreposições desse tipo. Então, por exemplo, quem olha o corredor 9 de julho, perto da Praça das Bandeiras, por exemplo, que é um terminal, se você observar, você vai ver que desde a Santo Amaro até a Bandeirantes, são muitos quilômetros, a Praça das Bandeiras, perdão, da Santo Amaro até a Praça das Bandeiras, mas principalmente no momento que termina São Gabriel e entra na 9 de julho até a Praça das Bandeiras, você tem uma sobreposição enorme de linhas. Muitas linhas que vêm desde a Santo Amaro, um atrás do outro. E se você observar, mesmo na hora do congestionamento, na hora chamada hora do rush, você tem ônibus vazios. Então, muitas vezes a gente tende a achar que o problema de São Paulo são ônibus lotados. E não é. O maior problema de São Paulo é que tem uma quantidade muito grande de ônibus vazios, congestionando as vias. E esse congestionamento, então, tirando veículos e botando na mesma linha, você consegue uma melhor velocidade desses carros. A ideia, então, é ônibus menores que trariam passageiros para um tronco central, onde eles embarcariam, fariam uma baldeação, embarcariam em ônibus maiores. Porque eu tenho aqui em São Paulo uma certa irritação com esses biarticulados, ou até que andam em ruas estreitas. Sim. Fazer uma curva parece... Isso é um problema muito chato. Negócio, isso acaba sendo alterado, né? Em muitos bairros da cidade você tem... Porque, na verdade, hoje a gente tem em São Paulo convivendo 3 tipos de ônibus. Né? Um ônibus
Você não tem mais as antigas vans muito pequenininhas. Você tem um ônibus médio. Micro-ônibus. Se a gente chamar de micro, e a pessoa imaginar que é um micro-ônibus à moda antiga, aquele para 17, 20 passageiros, não é. O menor ônibus hoje é um ônibus para umas 30 pessoas. Sim. Depois você tem um ônibus médio, que ainda assim é um corpo só, e daí você tem os articulados e biarticulados. A ideia é que os biarticulados, esses bem grandões, andem nos corredores e avenidas largas. Centrais. E dentro dos bairros, nos bairros de ruas fininhas, tal, o ônibus mais pequenininho. Então, que consegue andar bem, virar naquelas ruas fininhas, virar à esquerda, à direita, sem travar toda a cidade. Às vezes uma pessoa para na padaria e fica o ônibus lá travado porque o ônibus é muito grande para fazer aquela curva. Na verdade, a administração da Marta Suplicy fez uma reforma do sistema de ônibus, quando foi inaugurado o bilhete único, que tinha uma inteligência grande, copiada nos modelos internacionais e principalmente com a forte influência do projeto de Curitiba. Como é o projeto de Curitiba que o mundo inteiro copiou, mas no Brasil não é tão conhecido, tão copiado? É o seguinte, grandes avenidas com corredores de ônibus que funcionam como metrô. Sim, grande velocidade, sem parar, sem intercorrência e tal. E do bairro até o corredor de ônibus, você pega um ônibus pequeno que te leva ao corredor, mas esse ônibus não entra no corredor, para não congestionar o corredor. Quando a prefeitura da Marta fez a licitação e etc e tal, houve muita resistência dos antigos operadores. Porque você tinha operadores que tinham um ônibus fazendo um corredor, mas tinha também ônibus num certo bairro. Ele não quis abrir mão dessa linha local. E aí, no final, foi como se o serviço fosse feito pela metade. Quando veio a gestão Haddad, o próprio secretário Gilmar Tato, que tinha feito o serviço pela metade, Marta, né? Tinha feito todo o trabalho que foi feito, mas também deixado muita coisa pela metade, ele então quis completar o serviço e aí o que aconteceu? Criou uma terceira categoria, vamos dizer, dentro do bairro você tem pequenos ônibus que levam até o corredor, mas não tinha... São Paulo tem uma coisa muito engraçada, outro dia uma amiga, a jornalista Vanessa Bárbara, comentou que ela vai muito do Mandaki ao Jardim São Bento. Se você olhar no mapa da cidade, o Mandaki e o Jardim São Bento estão ali na região de Santana. Digamos, se você olhar do centro para lá, um está aqui reto, digamos assim, e o outro está um pouco à esquerda, né? Entre si, se você quiser ir do Mandaki para o Jardim São Bento, você tem que pegar um ônibus e ir lá para o Terminal Santana e depois ir voltar para o Jardim São Bento. Você faz um V, assim. Quando o certo era poder sair do Mandaki e ir ao Jardim São Bento. Não, São Paulo não tem hoje linhas de ônibus assim, de articulação local. Então você vai agora ter um ônibus de articulação local. Dentro de Santana, ônibus que circulam por Santana. Isso. Depois você tem, dentro de Santana, ônibus que levam até o metrô e depois você tem o metrô ou corredores de ônibus. Quanto tempo se prevê que isso esteja implantado? Se prevê que a licitação esteja pronta em agosto, escolhidos as empresas, e depois comece um processo de cerca de 12 meses a 18 meses de trocas para ser bem calmo, e aí no fim de 2019 o sistema esteja inteirinho. Leão, você é um entusiasta, a gente se conhece há muito tempo, eu sei que você é um entusiasta da utilização das bicicletas no sistema viário. Como é que está esse problema hoje? Como é que você está vendo? Bom, eu acho que assim, você tem a bicicleta como um modo de transporte, ela só vai acontecer quando você tiver uma série de condições que nós estamos muito longe de ter. Uma condição, ciclovia para todo lado. Vias que eu possa sair de casa de bicicleta, certo de que eu não corro riscos de um carro me atropelar e etc. e tal. Para isso, a ciclovia segmentada, com boa qualidade, etc. e tal. Estima-se que numa cidade do tamanho de São Paulo, com a população que tem, mas principalmente com o tamanho que tem a cidade, você precisa ter alguma coisa como entre 1.000 e 1.500 quilômetros para que você possa imaginar que todos os bairros estão ligados ao centro ou entre si. Quantos temos hoje?
Nós temos hoje 400 quilômetros. Então nós estamos muito longe, fizemos muito nos últimos anos porque nós tínhamos 0, 10 anos atrás. E estamos ainda muito longe de ter uma rede realmente eficiente. E o que acontece é que você tem uma coisa assim, quem tem carro não gosta frequentemente de ver uma ciclovia. Por que não gosta? Porque quem tem carro, hoje muita gente tem carro, então quem tem carro vê uma rua frequentemente cheia de carros. E quem tem bicicleta? Menos gente. Então ele olha aquela via vermelha ali e fala assim, vive vazia essa ciclovia e os carros congestionados aqui. Ele esquece que por 120 anos, as vias, ou por 70 dos 120 anos, as vias para os carros estavam vazias também. Mas estavam lá, asfaltadinhas, esperando que no futuro ficassem cheias de carro. Tá certo? Então, leva tempo mesmo, e leva tempo e confiança. E a confiança vem do tempo. Então, por exemplo, uma ciclovia boa da cidade de São Paulo, até é uma ciclovia que foi feita antes da gestão Haddad, que depois ficou mais famosa e tal, que é a ciclovia da Faria Lima, inaugurada ao final da gestão do Kassab. O que acontece? Aquela via é muito segura. Então você tem, o sinal é engraçado, essas coisas assim, um sinal, você tem um percentual de mulheres usando aquela ciclovia muito elevado. Por quê? Porque as mulheres são muito cautelosas e gostam de segurança no trânsito. E então aderiram àquela ciclovia porque ela é segura. Avenida da Paulista, muitas mulheres usando, é uma ciclovia bem segura e etc. Tá certo? Então essas duas ciclovias são exemplo da eficiência de que você faz uma boa ciclovia, ela passa a ser usada. Mas primeiro vem a ciclovia, depois vem o uso. E você aí botando uma um pouquinho... oposição a isso, tá certo? A oposição, em parte, se deve a uma crítica muito frequente feita à gestão Haddad, que jogou ciclovia para tudo quanto é lado, e não desse tipo que você está falando. Sim. Pintou as faixas, e aí a crítica era assim, bom, eu pinto as faixas e acabou, está resolvido. Não era bem assim, né? Talvez você pudesse fazer melhor, que seria, talvez, discutir um pouco mais com a população, 2, garantir que fosse bem feito. O Haddad, uma coisa tem que ser dita, é o seguinte, o secretário da época, Gilmar Tato, disse, quando perguntado, que estava fazendo mesmo para depois ver o que corrigir. Por quê? Porque o comércio invariavelmente é contra. Claro. O comércio em São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo, eu costumo dizer o seguinte, o melhor jeito de você saber se uma medida é boa para a cidade é ver o que acha a associação comercial. Se ela for contra, a medida é boa. Se ela for a favor, a medida é contra. Eu vou citar um exemplo. Cigarro. A Associação Comercial de São Paulo foi contra a lei que proíbe o fumar, dizendo que vamos falir. Nós vamos falir, vamos perder garçom, vamos perder clientes, etc. E tal. O que aconteceu? Aumentou a frequência no centro. Nunca tivemos tanta gente nos restaurantes, porque quem não fuma agora pode ir ao restaurante. São contra sempre acabar com Zona Azul, mas também são contra pôr Zona Azul. Então, a Associação Comercial foi contra a Lei Cidade Limpa, tá certo? E a cidade adora e ninguém mais discute que a Lei Cidade Limpa foi boa. Mas então, esse é um país de corporações que defendem seus próprios interesses. Ela está interessada em defender o comércio. Isso, né? mas ela não compreende, por exemplo, que quando você faz uma ciclovia na frente de um ponto comercial, o ciclista é um consumidor. Tá certo? Enquanto o carro de velocidade que passa numa avenida não é um consumidor. Então, essa é uma incompreensão que os comerciantes do mundo inteiro só passaram a compreender depois que se instalaram as ciclovias. Então, é preciso instalar a ciclovia para daí eles verem os efeitos positivos. Em primeiro lugar, redução da velocidade do trânsito naquela via. Isso melhora o comércio e melhora a parada. Os ciclistas são consumidores. Em segundo lugar, melhora a civilidade do trânsito. Aí eu quero fazer uma pergunta de quem tem dúvidas a respeito. Certo. Eu já fiz essa pergunta ao atual secretário de Transportes, já discutimos esse tema aqui no Espaço Democrático, a questão das bicicletas. Eu até fui muito criticado por isso, mas o problema é o seguinte,
Quem controla o ciclista? Porque você sabe, você há de convir, que não são todos louco. que estão ali educadamente, não. Sim, você sim. vê, eles fazem o que querem, vão na calçada e tal. Alguns aí são a minha muito pergunta foi, até. então, e a minha pergunta foi, espera um pouquinho, o motorista de automóvel, em grande parte, ele pode ser multado, pode ser punido, ele tem algo a temer, não é? O motociclista, em termos, tem algo a temer também e tal. O ciclista não. Então eles passam onde querem e tal. Tem que ter. Então, isso como resolver esse problema? Como fazer o ciclista tem obedecer à lei? Eu diria até mais radicalmente. Você tem em São Paulo, no mundo inteiro, um pedestre que não reconhece, que não respeita a faixa de pedestre e etc. e tal. Então, existem em vários países, efetivamente se multa o pedestre. Se multa a pessoa que joga lixo no chão, como tal, também pode se multar o pedestre que atravessa onde não é a hora de atravessar e tal. Porque algum tipo de... Ela tem. Deve ter, né? É obrigatório. Não, ela é obrigatório ter e ela é um veículo previsto e descrito com suas obrigações e direitos no Código Brasileiro de Trânsito. Não, a minha irritação vai porque várias vezes, por exemplo, ao sair, eu moro numa rua que é de uma mão só. Ao sair da minha garagem, você olha para a esquerda, vejo se não vem vindo ninguém e entro. Quando eu entro, várias vezes dou de cara com um ciclista descendo na contramão, alegremente. E ainda reclamam. Então, essa preocupação com o comportamento mais sociável dos ciclistas é importante. Mas a gente vai para o próximo tema em seguida. O Leão, outro tema que preocupa muito a você, e você tem até uma campanha articulada sobre ele, é o dos fios aéreos, da fiação aérea na cidade. Uma coisa realmente horrorosa. A sua campanha, se eu não me engano, se chama Malditos Fios. Malditos Fios. Como é que estamos nesse assunto? Bom, parecia que a gente estava começando a andar para frente. E o prefeito João Dória fez recentemente, tomou uma medida, chamou as empresas de telefonia e fibra ótica e disse o seguinte: em todos os lugares da cidade de São Paulo, onde já existe conduto para os fios subterrâneo, a companhia de telefonia ou fibra ótica é obrigada a passar para baixo. E isso está sendo feito numa certa região do centro da cidade, onde existe essa solução, já foi feita pela antiga Light, às vezes, ou mesmo a antiga Eletropaulo estatal. E muitos anos atrás foram feitos esses condutos no centro da cidade e as companhias, na época a companhia telefônica e hoje as diversas companhias de fibra ótica e tal, resistem a passar para baixo. E ele então... Só uma dúvida, a fiação elétrica já passa por baixo ou também é aérea? Nesses lugares o elétrico passa. Então o Dória tomou a medida de forçar as empresas, e elas toparam, baixar nessa região. O custo é menor do que você fazer toda a canalização. Bem menor, exato. E existem lugares onde recentemente a prefeitura, na gestão do Kassab, fez todos os condutos em torno do Largo da Batata. E as companhias de telefonia não enterraram. Isso mostra, porque na verdade as companhias de telefonia têm um lobby no sentido de, elas têm medo de que comecem a ser forçadas a gastar o seu próprio dinheiro fazendo essa conversão. E quando elas foram privatizadas, havia uma discussão sobre a tal da TV a cabo como subterrâneo. E no Brasil se adotou a TV a cabo nos postes. E a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, concordou que os postes devem ser cedidos às companhias contra um aluguel, né? Então as companhias têm o direito de usar o poste, isso é indiscutível, e pagam um certo aluguel para as companhias elétricas. Esse aluguel abate a conta de luz, não é usado como lucro, vamos dizer assim. Então essa é a situação hoje. Juridicamente, todo lugar onde tem um poste de energia elétrica, a empresa de energia elétrica, se você olhar o poste, você vai ver nos andares superiores, lá em cima, estão os fios elétricos e mais ou menos na metade dos postes tem uma série de cabos grossos e que só vem aumentando nos últimos anos. Por quê? É a fibra ótica. Aumenta o consumo de internet, aumentam os cabos de fibra ótica, são horrorosos, as companhias guardam, estocam
cabos muitas vezes enrolando nos postes, e isso vem aumentando. Então, essas empresas têm o direito de fazer assim, né? E elas resistem à ideia de que em algum lugar, um belo dia, você enterre e elas sejam obrigadas a enterrar também. Mas se o prefeito decidiu que elas eram obrigadas, o que aconteceu no percurso? Está acontecendo é que eles estão enterrando nesses 90 a 100 quilômetros no centro da cidade, que é uma área muito pequena, porque São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas. Então, 100 quilômetros é nada, tá certo? Deve dar eu tenho a impressão que são uns 200 quilômetros na cidade ao todo que tem essa situação. Depois, diz o prefeito Dória, haverá uma discussão sobre um modelo econômico. O modelo econômico teria que ser alguma coisa como uma solução seria a Eletropaulo enterra e passa a conta para os consumidores. Isso vai onerar muito a conta de luz. A outra possibilidade é todas fazerem um rachuncho, vamos dizer, uma vaquinha, e enterrarem. Mas aí você tem aquela coisa que um poste com muitos donos, no final ninguém manda, né? Então, o modelo que se tem adotado em vários lugares do mundo é alguém, ou o poder público, ou uma empresa interessada em explorar esse negócio, que é o conduto subterrâneo, faz o conduto e todos os usuários pagam aluguel para ele. Então, essa solução que tem na Europa, tem nos países nórdicos e etc. e tal, deve ser provavelmente inspiradora. Por quê? Porque a Eletropaulo, uns anos atrás, em 2013, contratou a Ernst Young para fazer um relatório sobre quais são as soluções adotadas no mundo para isso. E a solução que a Ernst Young considerou mais eficiente e recomendou para a Eletropaulo, para o Brasil, é a seguinte. O poder municipal, na verdade a cidade de São Paulo, por exemplo, cria uma agência que é moderadora de todos os interesses em conflito. Chama para a mesa e diz, olha, Eletropaulo, nós vamos criar um sistema, você vai contribuir com este pedacinho. Companhias de telefonia, você vai pagar um pedacinho, blá, 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 e aí se implanta esse modelo e se inicia um programa. Quando se inicia um programa, eles estimam que o ideal é 250 km por ano. Mais a cidade fica um caos, menos é muito lento. Então e de onde saiu 250? É o que Tóquio vem fazendo. A cada ano, Tóquio enterra 250 quilômetros e parece ser uma coisa que os japoneses não estão enlouquecidos por causa disso. Então, o objetivo que a Ernst Young propôs é 250 quilômetros por ano, nesse sistema em que todos os governos tiram os impostos e aparentemente dá para cair de 100 para 30 os preços, ou seja, um desconto de 70% se saem todos os impostos, federais, estaduais e municipais. A ideia parece boa. Você, pessoalmente, acredita que ela é viável? Porque no Brasil as coisas são muito complicadas, os interesses são tão conflitantes que acaba não acontecendo nada. Né? A Eletropaulo adotou esse modelo e vem defendendo que as prefeituras façam isso, criem uma agência. E, aparentemente, o prefeito Haddad tinha medo disso, ou resistia a isso, porque o Haddad achava que a culpa, vamos dizer, era do Covas, que Mário Covas, quando privatizou a Eletropaulo, não pôs isso como obrigação contratual. Essa era a opinião do Haddad. Ele, então, defendia que a Eletropaulo enterrasse, isso é impossível. O prefeito Dória tem essa visão... Possível porque o custo é altíssimo, astronômico. Só nas costas da Eletropaulo é um custo que vai ser muito caro e vai se repassado para a conta de luz vai ficar muito caro para a gente. Eu acredito, pela informação que eu tenho, que até para a prefeitura o custo seria astronômico, se fosse apenas a prefeitura responder por esse custo. O custo, eu te digo, nas 35 municípios da Grande São Paulo, que são áreas de concessão da Eletropaulo, o custo somado é 100 bilhões. O que a Ernst Young mostrou é que se você pegar 10% da área, ou seja, o centro expandido, esse lugar onde tem o rodízio de automóveis, você tem 10% dessa área, portanto 10 bilhões, mas em compensação 25% do consumo de energia e do número de fios. Ou seja, por ser a área mais rica, ela é também a área mais feia no sentido de que tem mais fios, tá certo? Então, 10% da área são 10 bilhões. E eles propõem enterrar
em 10 anos, ou seja, 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano. Bom, mesmo assim é muito. Ok. Saem todos os impostos e ficam 300 milhões por ano. 300 milhões por ano que seriam divididos, uma parte para a prefeitura, uma parte para as companhias de telefonia e uma parte para a Eletropaulo. Mais viável, portanto. É isso. Leão Serva, vamos tratar agora da questão das calçadas. Eterna reclamação dos paulistanos. Que horror que são as calçadas. Que esperança a gente pode ter para ver se melhora um pouquinho? A Paulista é um bom exemplo de uma coisa, de que é de uma possível. solução, de que é possível, não é? Calçada é uma coisa que eu acho que é um retrato de como o Brasil muitas vezes é um país digamos assim, um país onde os ricos são privilegiados. Quer dizer, o pedestre é, por natureza, um pouco mais pobre, pelo menos, do que o homem que anda de carro. Então, você tem, frequentemente, programas de recapeamento do asfalto, etc. e tal. E as ruas ficam melhores. Às vezes também são muito ruins. Mas as calçadas são sempre um horror. E a calçada é a pedestrovia, vamos dizer assim. Quer dizer, ela é o caminho do pedestre. E ela não poderia ser assim. Em vários países do mundo se constatou que, e no Brasil é assim, se constatou que se você faz boas calçadas, as pessoas de idade têm muito mais orgulho, muito mais segurança para sair de casa e, portanto, têm uma saúde melhor. E que no Brasil, ao contrário, quer dizer, nós estamos causando acidentes e levando aos hospitais muitos idosos porque as calçadas são muito ruins. O curioso é que se costuma dizer que asfalto novo dá voto, né? Agora, eu também conheço vários motoristas que dirigem seus automóveis e quebram o pé nas calçadas ruins. Exatamente. Portanto, deveria dar voto fazer boas calçadas. Não tenho nenhuma dúvida que calçada nova dá voto também. Mas o que aconteceu? A cidade de São Paulo estava falida nos anos 80, quando assumiu o prefeito Jânio Quadros. E o Jânio, querendo arrecadar mais, não porque fosse a sanha arrecadatória, mas porque a cidade estava falida mesmo, ele fez uma mudança no padrão jurídico da cidade e passou para o proprietário das casas a responsabilidade sobre a calçada em frente de sua casa. Isso vale para praticamente todas as ruas da cidade de São Paulo, menos as grandes avenidas. A Avenida Paulista não é o prédio que cuida da... Por quê? Porque é uma avenida de muita gente, então esses pedestres, digamos assim, destroem ou sobrecarregam a calçada que a pessoa cuidaria. Então não seria justo. Então nas grandes avenidas é o poder público e nas ruas é o dono do imóvel. O que aconteceu? O país estava em crise na época, não só a cidade. E as pessoas endividadas, com problemas econômicos, deixaram como última prioridade cuidar da sua calçada. E é impopular chegar um fiscal da prefeitura e tal e multar a pessoa que não cuida da calçada. Então, a maioria da história, a calçada virou uma terra de ninguém. E quando a pessoa quer cuidar da calçada, ela não existe um critério uniforme na cidade e, portanto, ela pega e fala assim, eu gosto de calçada cor-de-rosa. O outro vizinho gosta de calçada quadriculada. E cada um faz a calçada que quiser. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que seria uma medida que o prefeito Kassab tentou. E na época do prefeito Kassab foi estabelecido um padrão para as calçadas. Mas é um modelo a ser seguido que não é obrigatório. Ele tentou também fazer com que fosse a seguinte medida. Qualquer lugar onde a calçada estivesse ruim, a prefeitura vai lá, faz e depois manda a conta para o proprietário. Aí a oposição, na época, chiou e etc e tal. Mas quando o prefeito Haddad, que era a oposição ao prefeito Kassab, tentou uma medida muito semelhante, e aí a oposição, que era anteriormente a situação, bloqueou também. O que acontece é o seguinte, é preciso voltar a ser uma obrigação do poder público. O poder público faz e implanta programas e etc e tal, e de fato passa a conta para o imposto, como era no tempo do Jânio, porque o que o Jânio fez foi, tirou isso do imposto. Né? Então o IPTU deixou de cobrar a taxa referente à calçada e deixou a obrigação. Agora volte a arrecadar esse dinheiro para o poder público e o poder público faz. Isso seria uma solução. Depois disso, sim, é preciso ter um padrão que pense uma qualidade homogênea, que você não tropece entre um vizinho e outro, etc. Porque o fato é que em São Paulo as calçadas são muito ruins porque elas são obrigação de cada pessoa. E muitas vezes a pessoa não tem dinheiro
Ela prefere, se ela tiver R$100, ela vai botar na casa que tem goteira ou na calçada ou na porta. Ela vai pensar na própria casa, né? E é isso que gerou essa situação. Ficamos então na expectativa de que haja coragem de um gestor de criar uma taxa da calçada. Ou taxa da calçada, você sabe que ou uma isso política. Ou uma política de deixa a situação atual, mas se você não cuida da calçada, a prefeitura vai lá e faz e depois te manda a cobra. Então talvez aí, para não cair no preço público, o proprietário faça imediatamente. Leão, obrigado aí pelas suas explicações, ótima conversa. A gente volta numa próxima entrevista.